Saudações de você que está acompanhando o nosso canal de videoaulas. Meu nome é André, sou professor de inglês e estamos aqui juntos para encarar esse novo desafio que é aprender essa língua internacional. A primeira pergunta que as pessoas fazem é: poxa, professor, por que eu não aprendo inglês? Eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é: a culpa não é 100% sua. O que acontece? Existem várias metodologias dos cursos de inglês, metodologias diferentes, e cada pessoa tem seu perfil de inteligência, cada pessoa tem seu modo de estudar, né? Então, o que acontece, algumas pessoas estudarem bem ou não com aquele curso de inglês ou não, é que aquele perfil, aquele jeito de você estudar, aquele seu perfil de inteligência, aquele seu perfil de aprendizagem, se encaixa com aquela metodologia. Então, nem sempre isso acontece, né? Em geral, as pessoas que têm uma flexibilidade melhor, que é acostumada a estudar várias coisas, ela consegue se adaptar ao seu estilo, seu modo de pensar, ao seu estilo de aprendizagem. Os cursos de inglês, em geral, eles não têm como se adaptar ao seu estilo de aprendizado, ao seu estilo de inteligência, seu perfil de inteligência. Então, cabe você correr atrás e buscar alternativas que se encaixem com você mesmo. Bom, a primeira coisa que pode ajudar a gente a compreender melhor essa dificuldade de você aprender ou não a língua inglesa é um conceito da área de educação chamado de curva do aprendizado. O que vai acontecer? Essa curva do aprendizado é como se fosse o símbolo da Nike, né? Uma curva mesmo, né? Que começa a curva inicial e vai para frente. Essa curva de aprendizagem, que chama, ela começa quando você não sabe o que você não sabe. Ou seja, quando você quer aprender alguma coisa, por exemplo, tocar violão, por exemplo. Você quer aprender a tocar violão, você acha bonito alguém tocando violão, você pega o violão, vai lá e blam, 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 e diz: poxa, um dia eu vou aprender a tocar esse trem. O que é que acontece? Você está no primeiro estágio dessa curva do aprendizado. Você não sabe o que você não sabe. Você não tem ideia do quanto conhecimento você não sabe. E aí você está no início dessa curva, né? Pois bem, então, o segundo passo dessa curva do aprendizado é exatamente antes da curva, ou seja, quando você começa a ter noção do quanto coisa você não sabe sobre aquilo. Voltando ao violão, vamos supor, se você começou a aprender a tocar violão, você começou a ver que você tem 6 cordas, você tem funções diferentes para cada mão, você tem 4 dedos, toca com 3, você começa a ter noção de quanta coisa você tem que aprender ainda para frente. E aí é que está o segredo. Muitas pessoas desistem a partir daí. Então cabe você a ser perseverante, a insistir, a meter as caras, matar nos peitos e ir para frente com isso aí. Ou seja, todo aprendizado de qualquer coisa tem uma fase inicial difícil, tem uma fase inicial complicada. A terceira etapa é quando você já passa por esse conteúdo inicial, você já tem noção de 2 coisas. Uma, de quanto que você já aprendeu, aquele pouco, mas é importantíssimo. E se você se dá bem ou não com aquela metodologia. E o último estágio dessa curva do aprendizado é quando você já sabe, quando você tem noção de que você já sabe daquilo ali, já se garante, está tranquilo. Pois bem, então com essa curva de aprendizagem, você começa a ter noção de como as coisas funcionam em termos de aprender qualquer coisa. Hoje em dia o mundo está muito moderno, o mundo muda a cada dia, surgem coisas novas a cada dia, e com esse surgimento de coisas novas, a habilidade que as empresas mais procura nos funcionários, nos seus futuros colaboradores, é exatamente a habilidade de aprender. Ou seja, você ter a habilidade de aprender e pegar as coisas fáceis. Há vários fatores que eram para contribuir positivamente para a gente. Por exemplo, 70% das palavras do inglês são cognatas, ou seja, são palavras parecidas com o português. Nós falamos do português do Brasil. O português do Brasil quer dizer que é o português de Portugal junto com o francês, com palavras do árabe, do tupi-guarani. Então, a abrangência de pronúncia do nosso universo fonético fonológico da língua portuguesa do Brasil é enorme. Então, isso quer dizer que nós somos capazes de aprender sons diferentes, coisas que em outros países, como a Espanha, falantes de língua espanhola, ou até português de Portugal, são mais limitados. Tanto é que quando o brasileiro é fluente em inglês, ele tem bem menos sotaque do que um espanhol, do que um português de Portugal. Tem outro fator que contribui bastante, é que nós, se você procurar no ranking aí na internet, nós somos um dos povos mais bacanas do mundo. Todo gringo, todo americano, todo inglês tem o orgulho de dizer: "Oh, I've got Brazilian friends.
Ou seja, eles têm orgulho de dizer que tem... Ah, você é brasileiro? Eu tenho amigos brasileiros. Ou seja, nós somos uma das nacionalidades de pessoas mais simpáticas do mundo. Ou seja, isso é um fator que era para contribuir positivamente. Porque se nós somos amigáveis, somos comunicativos, isso quer dizer que nós podemos naturalmente colocar em prática todo aquele conteúdo que a gente aprendeu em sala de aula, que a gente aprendeu em cursinho, colocar em prática e se comunicar. Nós somos naturalmente um povo comunicativo. E por que danado a gente tem esse resultado tão pífio sobre falantes de língua inglesa como segunda língua? Né? Pois é, essa é a questão do nosso curso, isso é que vamos encarar aqui. Bem, e para essas questões práticas, para ver se realmente vale a pena ou não, você estudar aquele conteúdo ou não, vamos contar com a ajuda do nosso parceirão aqui do nosso canal, de Jonas Tavares. Jonas, me diz aí, quais foram as maiores dificuldades que você teve para aprender a língua inglesa e o que é que ajudou você que mais ajudou você a aprender essa língua internacional que todo mundo precisa, que não tiver essa língua nas suas habilidades hoje em dia, é considerado um analfabeto moderno. Quando eu estava começando a estudar inglês, né, uma coisa difícil que eu enfrentei foi... eu estava estudando direitinho, estudava muita gramática, falava direitinho, escutava e entendia, mas na hora de falar com algum gringo, aí eu travava. Então, qual a dica que eu dou para vocês? É sempre estar nessa imersão, né, com o inglês. Não pode ficar parado, porque quando vem essas oportunidades, aí a pessoa trava, isso ocorre mesmo. Então, o que eu fiz e o que eu vi que deu certo foi, eu sempre, todos os dias, eu estava em contato com a língua inglesa. O que ajudava também bastante é filmes, séries, música. Até me lembro quando eu estava na época de estudos, né? E eu não entendia nada as músicas e eu ficava triste, né? Que eu estudava pra caramba todos os dias e não entrava nada. E então foi naturalmente que eu comecei a entender porque meus ouvidos, né? Eu comecei a me acostumar com o inglês e daí sai naturalmente e é o que acontece com todo o falante de inglês. É um processo, né? Quando você está estudando direitinho com o tempo. Isso tudo acontece, então no começo é difícil mesmo, como aconteceu comigo, e que você fica triste, que você estuda pra caramba e não entende nada, mas esse é só um processo, uma fase que vai se passar, é o começo de tudo, né? Não só de inglês, mas como tudo, no começo é difícil, mas com o tempo e estudando direitinho vai dar tudo certo. Bom, gente, é isso. Continue acompanhando nosso canal, saquem aí os outros vídeos e lembrem da regra básica de canal de vídeo, né? Que é se inscrever, dar o like, comentar, criticar, compartilhar principalmente. Até a próxima!